O terceiro método que a gente vai estudar para a obtenção de zero de raízes é o chamado método de Newton, ou de Newton-Raphson. Eu vou costumar falar apenas método de Newton. Esse método de Newton é um dos métodos mais eficientes para encontrar zero, então ele encontra o zero da função de uma forma bastante rápida, porém ele tem um custo que é o conhecimento da forma analítica da derivada da função. Então vamos supor que a gente tem lá uma função contínua em um intervalo, e que esse intervalo tem apenas uma raiz da minha função. Então, aquele processo de isolamento, mais uma vez, já foi feito. Além disso, vamos supor que eu saiba que a derivada dessa função é contínua e tem sinal constante nesse intervalo, então significa que ou f de x é maior ou igual a zero para todo x nesse intervalo, ou então f de x é menor que zero para todo x nesse intervalo. Isso é o que significa a função derivada ter sinal constante. Perdão. Certo? Então, sinal constante significa que o sinal dela não muda. A mesma coisa para a segunda derivada. Então, a segunda derivada também tem sinal constante. Então, ou toda positiva ou toda negativa dentro desse intervalo. Os sinais não precisam ser iguais, tá? Da derivada e da segunda derivada. A única coisa que precisa é que ou a derivada seja só positiva ou só negativa, e a mesma coisa para a segunda derivada. Geometricamente, o método de Newton equivale a aproximar o arco da curva por uma reta tangente. Então, o que a gente fez no método da falsa posição, né? Por exemplo, a gente tinha um ponto A e a imagem, um ponto B, certo? E a imagem positiva, e a gente traçava uma reta ligando esses dois pontos. A nossa aproximação era o encontro dessa reta com o eixo X. No método de Newton, o método funciona de uma forma um pouco diferente. A gente estabelece um ponto inicial, que geralmente é o A ou o B. Usando esse ponto, ao invés de construir uma reta secante, eu construo uma reta tangente ao meu gráfico. Aonde essa reta cruza o eixo X vai ser a minha próxima aproximação x1. No x1, eu determino o valor da função. Nesse valor de função, eu construo uma reta tangente. Aonde essa tangente cruza o eixo X vai ser a minha próxima aproximação e assim por diante. Então, o método da falsa posição, da posição falsa, é também chamado de método das cordas, porque a nossa aproximação era por uma corda. O método de Newton é um método que constrói as aproximações usando retas tangentes ao gráfico da minha função. Então, aqui estariam os desenhos das tangentes, né? Vamos supor o ponto, aqui seria a reta tangente à intersecção com o eixo X. Determino o valor da função para o valor da função em x1 lá no gráfico. Nesse ponto, eu traço a reta tangente. Esse ponto é o encontro da reta com o eixo X, vai ser minha próxima aproximação. Traço mais uma vez a tangente, tenho o meu próximo X, e assim sucessivamente. Então, esse método é conhecido como método das tangentes, ou método de Newton, justamente porque a aproximação será dada pela reta tangente. Então, aqui no caso, eu começo por um ponto, que pode ser o ponto A ou o ponto B do nosso intervalo, certo? Nesse ponto, existe a imagem nesse ponto, então essa altura é o f de A ou f de B, né? Vai depender do ponto que a gente for começar as nossas iterações. Nesse ponto, existe uma reta que tangencia o gráfico da função. Essa reta cruza o eixo X num certo ponto. Esse ponto vai ser o zero estimado, ou seja, esse ponto vai ser o nosso xk, a nossa iteração k, que vai dar origem ao próximo ponto, e assim por diante. Então, como que é feita a construção dessa reta tangente? A gente sabe quem é a reta tangente. A reta tangente é uma reta que passa pelo ponto A, f de A, e o coeficiente angular dessa reta é a tangente dessa inclinação. Só que o coeficiente angular está associado com a derivada. O m é a derivada da função no ponto A. Portanto, o θ é o arco tangente da função derivada nesse ponto A. Então, eu conheço um ponto por onde a reta passa e conheço também
o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular é exatamente o valor da derivada da função no ponto. Tendo conhecido um ponto e o coeficiente angular, eu posso determinar a equação de qualquer reta a partir daquela equação do ioiô-michôchô que a gente viu lá em geometria analítica, mx menos x0. Nesse caso, o meu ponto y é o f de A, o ponto x0 é o ponto A, que eu vou começar os meus cálculos, né? O ponto onde eu vou calcular, e o meu m é a derivada no ponto A. Isso pela fórmula do ioiô-michôchô. Eu costumo chamar assim, né? Esse ponto A não é o nosso ponto A necessariamente, tá? É o ponto onde você vai começar as suas iterações. Eu vou trocar esse A por x0 justamente porque a gente pode estar utilizando o ponto B, a gente pode estar utilizando o outro extremo do intervalo, tá? Mas é um ponto inicial por onde eu vou começar as minhas iterações. Então, vamos ver. Bom, então o que nós precisamos é, dado o ponto x0 inicial e a função, né, conhecendo o formato da função, eu determinar o ponto x1 que vai ser a minha próxima iteração, a minha próxima aproximação. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode olhar para esse triângulo que está aqui, ó, e usando trigonometria simples, a gente consegue deduzir x1 em função de x0. Então, nesse triângulo, a gente pode perceber que a base desse triângulo mede x0 menos x1, o cateto adjacente mede x0 menos x1, final menos inicial. O cateto oposto desse triângulo é o valor da função f no ponto x0, né? Afinal de contas, a altura do triângulo é dada exatamente pelo valor da função naquele ponto. E se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu posso determinar, portanto, o valor da minha função. E aqui eu sei também que a tangente desse θ é a derivada da função no ponto. Então, usando essas três informações, a gente pode deduzir o seguinte: tangente da função é igual a derivada no ponto x0, e por outro lado, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto desse triângulo é a função no ponto x0, e o cateto adjacente desse triângulo é a diferença x0, x1. Portanto, com essa relação, né, usando duas formas diferentes de escrever a tangente de θ, uma em função da derivada e uma usando a definição de tangente, a gente consegue a seguinte relação, essa relação que está aqui. O meu objetivo é escrever x1 em função de todas as outras partes que dependem somente de x0, do ponto inicial. Então, eu posso isolar o valor de x1 e, isolando o valor de x1, eu encontro essa relação. Essa relação eu também encontraria se eu construísse a reta que passa por esse ponto com esse coeficiente angular, como eu falei antes. Eu encontraria se eu utilizasse a reta que passa pelo ponto x0, f de x0, que tem coeficiente angular dado pela derivada no x0, e nessa equação fizesse y igual a zero, porque afinal eu quero a interseção com o eixo x, eu encontraria x igual a x1, dado por essa fórmula aqui, certo? Então, a partir dessa fórmula, a gente tem o seguinte: eu conhecendo o valor do ponto inicial, a função no ponto inicial e a derivada da função no ponto inicial, eu consigo uma maneira de relacionar o x0 e a partir do x0 construir o meu x1. É essa equação que vai dar origem à nossa fórmula de recorrência do método de Newton. Então, a cada iteração, a próxima iteração xk mais 1 vai ser dada por xk, f de xk sobre f' de xk. Isso para k igual a 0, 1, 2, até quantas iterações a gente tiver que fazer. Então, é essa a fórmula de recorrência que nós vamos utilizar para o método de Newton. Certo? Então, sugiro que vocês pausem o vídeo e anotem essa fórmula, porque a gente vai precisar dela na resolução dos próximos exemplos.
Para a gente poder utilizar o método de Newton, a gente também tem que ter o cuidado do sinal da derivada e da segunda derivada não mudar. Então, vamos fazer uma análise rápida do que significa esses sinais serem permanentes dentro do intervalo AB. Vamos supor que a gente tem um intervalo AB e dentro desse intervalo a gente já sabe que existe uma única raiz. Se a minha função derivada é positiva, significa que a função f é crescente. Se a segunda derivada é positiva, significa que o gráfico da função f é côncavo para cima, pelo menos dentro daquele intervalo AB. Isso significa que eu tenho uma função f com essa característica assim. Um gráfico de uma função crescente côncava para cima, com esse formato. Se a minha derivada é positiva, porém a segunda derivada é negativa, a minha função continua a ser crescente, porque crescente e decrescente está associado com a derivada, porém ela é côncava para baixo. Então, o gráfico da minha função nesse cenário é uma função dessa forma. Uma função uma função crescente mais côncava para baixo. Se a derivada for negativa, a minha função f é decrescente. E aí eu vou analisar o sinal da segunda derivada para saber se o meu gráfico é côncavo para cima ou se a segunda derivada for negativa, o meu gráfico vai ser côncavo para baixo. Então, nesse cenário, a minha função f teria um gráfico dessa forma. Então, decrescente e côncava para cima, assim, decrescente e côncava para baixo, dessa forma. Então, dependendo do sinal da primeira e da segunda derivada, a gente pode ter comportamentos diferentes para o gráfico da função. Mas é muito importante para o método de Newton que, necessariamente, apenas uma dessas situações aconteça dentro desse intervalo. Ou seja, é aquilo que eu defini antes, F' e F duas linhas tem sinal constante. Então, o sinal da derivada e o sinal da função derivada segunda não podem mudar. Isso é muito importante para o método de Newton. Primeiro, porque vai ajudar a gente a decidir quem vai ser o nosso ponto inicial. E segundo, vai evitar que o método de Newton seja divergente. O que pode acontecer quando a gente tem uma combinação desses tipos de resultado dentro desse intervalo AB? Deixa eu ilustrar por que essa verificação do sinal da derivada e da segunda derivada são tão importantes. Vamos supor que você tem uma função dessa forma, certo? Essa função tem várias raízes, né? Mas vamos supor que eu esteja considerando apenas a parte inicial da função. Então, vou apagar esse outro pedaço aqui. Eu não quero analisar o que acontece para lá. Eu tenho um intervalo que contém apenas uma raiz da minha função. Então, por exemplo, esse intervalo contém apenas uma raiz da minha função. Aqui seria o meu A e aqui seria o meu B. Só que nesse intervalo, eu tenho uma parte onde a minha função é crescente, uma parte onde a minha função é decrescente e depois essa função volta a crescer. Então, a derivada não tem sinal constante. Ao mesmo tempo, eu tenho uma parte onde o gráfico tem concavidade para baixo e uma parte onde o gráfico tem concavidade para cima. Portanto, o sinal da segunda derivada também não é constante. Qual é o problema de utilizar o método de Newton nesse caso? Vamos supor que eu escolha uma determinada iteração nesse ponto do intervalo. Então, aqui seria, vamos supor, o meu xk. Uma das iterações acabou caindo nesse ponto. Quando eu for traçar a reta tangente que passa o gráfico amarelo por esse ponto, a minha reta tangente vai ter um comportamento assim. E aonde que ela vai cruzar o eixo x? Lá na frente, por um valor de x bem grande. Então, primeiro problema, eu posso ter uma iteração que está fora do meu intervalo inicial. Isso acontece por quê? Porque eu tenho um ponto onde a função era crescente e depois se tornou decrescente. Pontos perto dessa região vão ter esse tipo de problema, certo? Então, por isso que o sinal da primeira derivada precisa ser constante. Se eu tiver um ponto agora, ao invés de nessa situação onde está o meu ponto azul claro,
eu tiver um ponto, vamos ver o que vai acontecer. Eu tiver um ponto nessa região aqui embaixo, certo? Aqui, por exemplo. Tem um ponto nessa região. Esse aqui seria um outro XK. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou ter uma reta tangente que vai interceptar o eixo X em um ponto que está fora do intervalo. Então, isso também acontece porque eu tenho uma parte onde a função é decrescente e depois uma parte onde a função é crescente. Por isso, a gente tem que evitar esse tipo de situação e verificar antes de começar o método de Newton se a nossa função f mantém o sinal da função derivada e da segunda derivada dentro desse intervalo, para evitar que esse tipo de situação aconteça e a gente vai ter um xk que vai estar muito lá, vai ter um valor de x muito grande, certo? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que evitar ao verificar que o sinal da função da derivada e da segunda derivada não mudam, certo? Então, essa verificação é muito importante. Sabendo que o sinal da f' e da f2' é constante, a gente vai definir quem será o nosso chute inicial, se vai ser o ponto A ou o ponto B desse intervalo. Esse chute inicial vai ser o ponto que satisfaz essa inequação. Vamos lembrar, f de A e f de B têm sinais diferentes. E f duas linhas de x tem sinal constante para todo x pertencente ao intervalo AB, em particular no ponto A e no ponto B. Então, significa o seguinte, se a f de A for positiva e a f de B for negativa, essa função que está aqui, ou ela vai ser sempre positiva, ou ela vai ser sempre negativa. Vamos supor que ela seja sempre positiva. Quem é o ponto cujo produto desses dois valores dá maior que zero? Eu preciso de dois valores que sejam positivos ou dois valores que sejam negativos. Então, nessa situação, o ponto A seria o meu ponto inicial. Vamos supor que a segunda derivada tivesse sinal negativo. Então, eu preciso de dois valores que multiplicados deem um número positivo. Nesse caso, a escolha do meu ponto inicial seria o B. Sempre vai existir apenas um ponto que satisfaz essa condição de f de x0 vezes f duas linhas de x0 ser maior que zero. Isso por quê? Porque f de A e f de B têm sinais diferentes e f duas linhas tem sinal constante dentro do intervalo. Então, apenas ou o ponto A ou o ponto B vão satisfazer esse critério e apenas um deles vai poder ser o nosso ponto inicial. Então, vamos ver como é que funciona, quais são os passos do método de Newton. Bom, eu tenho lá o intervalo, eu verifico primeiro que esse intervalo contém uma raiz, verifico que essa raiz é única, então esse passo é o que a gente chama de isolar a raiz, né, que é feito para todos os métodos. Verifico se a função e a derivada têm sinal constante. Se essas três coisas forem satisfeitas, eu decido quem vai ser o meu chute inicial. Se f de A vezes f duas linhas de A for maior que zero, o meu chute inicial vai ser o A. Caso contrário, o meu chute inicial vai ser o B. Conhecendo o chute inicial, a gente obtém as iterações, as aproximações usando a fórmula de recorrência, né, que precisa da função no ponto e da derivada no ponto, até que o nosso critério de parada seja satisfeito. Então, notem que pela fórmula de recorrência que a gente tem, é necessário conhecer a forma de f' de x. Então, eu preciso calcular a derivada da função para poder aplicar a minha fórmula de recorrência. Então, vamos resolver um exemplo. Tem aqui uma função, aqui está a fórmula de recorrência para a gente poder se basear, e a gente quer obter o zero dessa função f, que está aqui, dentro desse intervalo 1 e 2, e usando como critério de parada que o valor da função em módulo seja menor que 10 na menos 6. Nossa, professora, 10 na menos 6 vai precisar de muitas iterações. Não,
O método de Newton é muito eficiente e ele consegue resolver esse problema de uma forma bem rápida. Então, a primeira coisa, vamos isolar a nossa raiz. Vamos verificar se dentro desse intervalo 1 e 2 existe apenas uma raiz. Então, primeira coisa, calculo f de 1 e f de 2. Sugiro que vocês parem o vídeo e calculem o valor dessa função para esses dois pontos. Então, efetuando esse cálculo, vocês vão ter que f de 1 é menos 3 e f de 2 é aproximadamente 11,69. Então, eu sei que f de 1 vezes f de 2 é menor do que zero, tem sinais diferentes, portanto, isso me garante que existe raiz nesse intervalo 1 e 2. Percebam que eu falei que existe raiz, não falei se existe uma única raiz. Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu vou verificar se existe uma única raiz usando a derivada da função, para saber se eu estou falando de uma função crescente ou de uma função decrescente nesse intervalo. Então, vamos calcular a derivada, que é necessária de qualquer forma. Então, note que a derivada dessa função é 6x² mais 1 sobre x, certo? E eu tenho o x pertencente ao intervalo 1 até 2. Então, note o seguinte, para essa função, esse termo ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Em particular, é sempre maior que zero porque o meu x começa do 1, né? Então, é só do 1 para frente. Então, o primeiro termo é sempre maior que zero. 1 sobre x, se o x é positivo, também é maior que zero. Eu não tenho como obter esse termo negativo se eu estou colocando x positivo. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, sem dúvidas, que f' de x é positiva para todo x pertencente ao intervalo 1 e 2. Logo, a minha função original é crescente nesse intervalo, e isso me garante o seguinte, me garante que lá no x igual a 1, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, x igual a 1, x igual a 2. Eu sei que em x igual a 1 a função vale menos 3, então ela tá para baixo, né, do eixo x. E eu sei que em x igual a 2 a função vai valer 11, então vai estar lá em cima. E essa função é crescente, então aqui da parte de baixo, lá do menos 3, ela necessariamente tem que crescer e não pode voltar. Por que ela não pode voltar? Porque se ela fizer isso, ela seria decrescente em alguns pontos dentro desse intervalo. Então, a única forma é que essa função cruze apenas uma vez o eixo x. Portanto, a função ser crescente me garante, agora sim, que o intervalo 1 e 2 contém uma única raiz da função. Uma única raiz de f de x, a nossa função é 2x² mais ln de x menos 5. Então, essa análise eu fiz a partir da derivada. Eu tenho uma função que é negativa num ponto, positiva no outro, porém ela é crescente. Então, ela só pode cruzar o eixo x uma única vez nesse intervalo. Com esse resultado em mãos, eu fiz o processo de isolamento da minha raiz. Agora, eu vou fazer a aplicação do método de Newton. Então, deixa eu duplicar esse slide. Certo? Eu tenho, até vou deixar a minha derivada, porque eu vou precisar dessa derivada. Isso aqui eu vou apagar. Então, eu sei que f' de x é maior que zero para todo x pertencente ao intervalo 1 e 2, e esse resultado eu utilizei para verificar que a raiz era única. Mas eu também preciso garantir que a segunda derivada não mude de sinal nesse intervalo. A segunda derivada dessa função vai ser 12x menos 1 sobre x², né? Derivando cada um desses respectivos termos. O que vai acontecer? Será que essa função é positiva?
para todo x pertencente ao intervalo 1 e 2, ela tem que ser toda positiva ou toda negativa também. Vamos dar uma olhada, ó. Esse termo vai receber valores de x entre 1 e 2. E 1 sobre x quadrado também. Só que quando eu pegar esse fator e colocar, por exemplo, 2 ao quadrado, eu vou ter 1/4, que é 0,25 contra 24 desse primeiro termo. Então, isso está me indicando, está me dando uma indicação de que possivelmente essa função é positiva, porque esse termo, para x maiores que 1, é bem maior do que o termo 1 sobre x quadrado. Então, vamos ver se isso é verdade. 12x menos 1 sobre x quadrado, será que isso é positivo? Não sei ainda. Então, eu vou colocar uma perguntinha, mas vamos supor que seja e vamos ver se a gente vai chegar em algo verdadeiro ou em algo falso, perdão. 12x menos 1 sobre x quadrado é positivo? Não sei, mas se fosse, seria equivalente a dizer que 12x é maior do que 1 sobre x quadrado. Como o meu x é diferente de zero, eu posso pegar esse 12x quadrado e passar para lá multiplicando. Então, eu vou ficar com 12x ao cubo é maior do que 1. Vamos ver se 12x ao cubo é maior do que 1. X ao cubo é maior do que 1 sobre 12? Bom, se eu pegar valores de x acima do 1, eu sei que o gráfico da função x ao cubo é assim, ó. Vamos desenhar o gráfico da função x ao cubo. O gráfico da função x ao cubo, ele é assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui. Ele é assim. Eu sei que se x for 1, x ao cubo vale 1. Se x for 2, x ao cubo vale 8, então ele é bem mais inclinado do que isso que eu desenhei, ele é bem inclinadão assim, e aqui embaixo também ele decresce bem rapidinho. Se x ao cubo for igual, se x for igual a 3, x ao cubo já vai ser 27. 3 ao cubo é 27, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a minha pergunta é, para x pertencente ao intervalo de 1 até 2, esse intervalo equivale a esse intervalo de 1 até 2. A minha função ao x ao cubo, será que ela é maior do que 1 sobre 12? Sim, ela é maior do que 1, inclusive. A minha função x ao cubo, nesse intervalo, x ao cubo é sempre maior ou igual a 1. Ele vai valer 1, 2, 3, até o 8, né? Então, ele pode variar, o y varia entre 1 e 8. Isso é o valor de x ao cubo. Então, a verificação é, x ao cubo é maior do que 12 para todo x pertencente ao intervalo de 1 até 2? É maior que 1 sobre 12? Sim, isso é verdade. Então, se é maior que 1 sobre 12, esse 12 pode passar para lá multiplicando, posso reescrever a minha expressão dessa forma e, portanto, a derivada é sim positiva. Então, eu posso concluir, analisando o sinal da derivada, que sim, a segunda derivada da minha função, que é 12x menos 1 sobre x quadrado, é sim maior que zero para todo x pertencente ao intervalo 1 e 2. Ela poderia ser toda positiva ou toda negativa, tá? Nesse caso, a gente verificou que ela é toda positiva porque porque x ao cubo é maior do que 1 sobre 12. Geralmente, a análise de sinal da derivada e da segunda derivada envolve algum tipo de resolução de inequação e análise do valor de x para um determinado intervalo, tá? Algumas análises são um pouquinho mais complexas, essa aqui é uma análise relativamente simples, porque envolve a função x ao cubo, que é uma função bastante conhecida aqui no nosso contexto de cálculo diferencial e integral. Então, com isso, eu consigo concluir que a minha derivada tem sinal constante, nesse caso positiva, e que a segunda derivada também tem sinal constante, nesse caso positiva. Então, eu posso sim aplicar o método de Newton para essa função. Então, o que a gente acabou de verificar? Que eu posso usar o método de Newton,
nesse exemplo, tá? Então, eu posso usar o método de Newton aqui, porque a derivada não mudou de sinal. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar propriamente o método de Newton. Primeiro, a gente vai ter que descobrir quem vai ser o nosso x0, quem vai ser o nosso ponto inicial. Então, vamos colocar aqui do lado o que a gente conhece. A nossa função é 2x² mais ln de x menos 5. A derivada dessa função é 6x² mais 1 sobre x. E a segunda derivada da minha função é 12x menos 1 sobre x². O meu ponto inicial vai ser o ponto onde f de x0 vezes f duas linhas de x0 for maior do que zero, tá? Isso vai fornecer, vai fazer com que a minha próxima iteração esteja dentro do meu intervalo inicial. Então, vamos calcular quanto que vale f de 1 e f de 2, a gente já calculou isso antes, então isso era menos 3 e aproximadamente 11,69. E vamos calcular quanto vale a segunda derivada em 1 e a segunda derivada em 2, para saber qual desses valores eu vou utilizar para ser a minha função. Então, se você parar o vídeo e calcular a derivada em cada um desses pontos, você vai obter 11 para a segunda derivada em x igual a 1 e aproximadamente 23,75 para a segunda derivada. Então, qual é o ponto em que o sinal da segunda derivada e da função são o mesmo? Bom, o sinal da segunda derivada é positivo. E em que ponto a função é positiva? Nesse ponto, no meu ponto B. Portanto, o meu x0 será o x igual a 2, o extremo superior do meu intervalo. É o ponto onde o produto da função pela segunda derivada é positivo. Aqui, se eu pegar um número positivo vezes um número positivo, o resultado vai ser positivo também. Então, x igual a 2 é o nosso ponto inicial. Para fazer as iterações do método de Newton, a gente vai fazer o seguinte, o que eu recomendo vocês fazerem? Vamos fazer uma tabelinha. Aqui a gente vai colocar o valor de k, então a iteração que a gente está desenvolvendo. Aqui a gente vai colocar o valor do meu xk, o meu ponto inicial é 2. Aqui eu vou colocar o valor da f de xk, certo? A minha f, copiando ali de cima, né? O valor da minha f de x é 2x² mais ln de x menos 5. Então, a gente vai precisar dessa função. E aqui do lado, eu vou colocar a f' de xk, porque eu também vou precisar do valor da derivada da função no ponto. Então, vamos lá. Em x igual a 2, eu já calculei, sei que a minha função vale aproximadamente 11,69, aqui eu vou copiar mais casa, certo? 315. E se eu pegar a minha derivada e calcular em x igual a 2, sugiro que vocês parem o vídeo e façam o cálculo, a gente vai chegar em 24,5. Então, eu tenho x0, f de x0 e f' de x0. Agora, usando a minha fórmula de recorrência, então, eu vou fazer 2 menos 11,69 dividido por 24,5, a gente vai obter a nossa segunda, ou melhor, o nosso x1, né? A segunda iteração, mais o nosso x1. Então, façam esse cálculo, usando a fórmula de recorrência que está ali em cima em amarelo, e vocês devem chegar em 1,52273. Então, esse é o meu novo valor de x. Com esse valor de x, eu vou calcular a minha função, vou chegar em 2,48201, lembrando que o objetivo é fazer com que a função tenda a zero, e a derivada da função nesse valor de x vai fornecer para a gente 14,5690. Parem o vídeo e realmente façam o cálculo. Na próxima iteração, então, jogando o novo valor de x, o novo valor de f e o novo valor da derivada na fórmula acima, a gente vai obter o nosso próximo x, que vai ser 1,35237.
Nesse ponto, a função vale 0,24851 e a derivada vale 11,7128. Com esses novos valores de x, f e derivada, eu construo a minha próxima iteração. O meu próximo x já é 1,33115. A função nesse ponto já vale 0,00351 e a derivada 11,38296. Lembrando sempre da fórmula de recorrência, x menos a função dividido pela sua derivada. Com esse valor de x, e aí tá a grande mágica do método de Newton, eu tenho o meu x4. O x4 vai ser 1,33084. Percebam que a função valia 11, passou para 2, 0,24, 0,03 e o método de Newton ele tem uma convergência muito rápida. Então, olha só qual é o valor da nossa função já na quarta iteração do método. 7,32 vezes 10 na menos 7. Deem uma olhada nisso aqui, pessoal. Menos 7. Ele passou de menos 3, 10 na menos 3, para 10 na menos 7. A convergência do método de Newton é muito rápida se os critérios iniciais forem satisfeitos. Nesse ponto, a gente nem precisa mais calcular a derivada, porque vamos ver quem que era o nosso critério de parada? O nosso critério de parada era que f de xk fosse menor que 10 na menos 6. E esse valor é sim menor que 10 na menos 6, porque já está na ordem de 10 na menos 7. Portanto, a nossa aproximação é o nosso x4, que vale aproximadamente 1,33084, e nesse ponto a função vale, colocando na forma decimal, 0,0060732. Então, já tenho, percebam como o valor da função está próximo de zero. Então, com apenas 4 iterações, a gente conseguiu 5, se a gente contar a x0 igual a zero, a gente conseguiu uma qualidade de estimativa muito grande, comparado, por exemplo, com o método da bissecção ou com o método das cordas. Para finalizar sobre o método de Newton, esse método ele é um método que tem uma convergência muito rápida, mas para ele ter essa convergência, a gente precisa conhecer a forma analítica dessa derivada, né? E a gente precisa ter f' e f duas linhas com sinais constantes, tá? Constantes. O método pode convergir se esses dois pré-requisitos da derivada, da segunda derivada, não forem verificados, mas nesse caso ele vai depender muito do ponto inicial que a gente escolheu, certo? Por isso é importante que a gente saiba que a função e a derivada e a segunda derivada mantêm o sinal para que a gente não tenha aqueles pontos caindo fora do nosso intervalo inicial. Então, durante a verificação do sinal da derivada e da segunda, se por acaso acontecer da derivada ser igual a zero ou da segunda derivada ser igual a zero em algum ponto do nosso intervalo, o que a gente faz é dividir o intervalo em 2 ou em 3 e a gente continua o método usando o intervalo que contém a nossa raiz, né? Então, não tem problema se a gente eventualmente chegar em um intervalo que tem aquela discussão, né, da função ser crescente e decrescente. Tudo bem. Se isso acontecer, ao invés de trabalhar com intervalo, com esse intervalo AB, digamos aqui, originalmente, a gente pode definir um intervalo um pouquinho menor, onde a gente tem certeza que a nossa função é decrescente. Então, a gente poderia trabalhar com esse intervalo aqui. Nesse intervalo, a minha função é totalmente decrescente, aí eu não teria aquele problema inicial, por exemplo, de ter um ponto que cai fora do intervalo. Então, a gente pode dividir o intervalo sempre que necessário e trabalhar com o intervalo que contém a raiz. Para o método de Newton era isso. Até mais.